com inteligência artificial. A gente vai falar rapidamente sobre o equipamento apenas para que a gente possa se familiarizar com o equipamento que está sendo utilizado, né, dentro das imagens que nós temos dentro do webinar. Então, a Equinus é uma multinacional norte-americana, né, o nome Eco em grego é som, Nus é inteligência, então seria um acrônimo para som inteligente, que busca, né, utilizar o campo emergente da inteligência artificial dentro da ultrassonografia. Bom, então a inteligência artificial ela é um dos pilares da Equinus para nos ajudar a superar uma grande parte dos desafios diários dentro da rotina de cuidados críticos. Junto com essa filosofia, a gente tem também um interesse, né, um desenvolvimento, né, onde milhões de dólares estão sendo investidos na criação de um equipamento que nos traga uma imagem muito boa, que vai dar para a gente independência e a capacidade de tomar decisões na crítica, né, quando a gente vai ter menos dúvidas. A Equinus está sediada no estado de Washington, nos Estados Unidos, muito próximo à cidade de Seattle, e foi fundada pelos fundadores da empresa Sonosite, que é a mãe dos equipamentos. Então, é um equipamento que ele congrega recursos de robustez, resistência, capacidade de asepsia, é um equipamento capaz de cair no chão, né, ele é feito para resistir às agruras do dia a dia. Então, é um aparelho automatizado que tem os principais recursos de um equipamento de grande porte, para que nós não tenhamos a limitação em alguns tipos de avaliações, principalmente nas avaliações cardiovasculares. O Cosmos ele vai trazer para a gente a capacidade de realizarmos o Doppler contínuo. Então, é o único aparelho ultraportátil no mundo que permite o Doppler contínuo e o Doppler tecidual. Então, com essas ferramentas, nós vamos conseguir executar praticamente toda a gama de exames cardiovasculares, sem que a gente precise recorrer a um equipamento tradicional de grande porte. Todo aparelho da Equinus tem 5 anos de garantia, né? Então, isso dá para a gente também uma capacidade de termos uma segurança grande de que o equipamento não vai ter despesas agregadas dentro do período de 5 anos, né? Fora o valor de compra do equipamento. Ele é o único ultraportátil no mundo que tem monitor clínico proprietário, né, que ele tem as mesmas características de robustez e resistência das sondas próprias para receber asepsia, para entrar em ambientes de medicina crítica. Ele pode ser portado na mão, sustentado, né, com uma única mão, onde a gente pode até mesmo acionar comandos do equipamento, de uma maneira bem sutil. E nós temos uma gama de 3 transdutores, todos eles robustos e resistentes a impactos e quedas, capazes de serem imersos em líquidos por um metro, para que a gente possa receber uma asepsia. O interessante é que nós temos, tradicionalmente, dentro do Point of Care, a necessidade de termos uma sonda setorial para as avaliações cardíacas e uma sonda convexa para as avaliações pulmonares e abdominais. O Cosmos, ele consegue fundir todos os exames de profundidade, que seriam coração, pulmão e abdômen, e também o Doppler transcraniano, que nós estamos lançando em alguns meses, numa única sonda, evitando que a gente tenha que comprar 2 transdutores. Tudo isso num transdutor de 4 canais, que nos dá outros 2 sinais críticos. Nós temos no Cosmos uma capacidade de auscultar o coração simultaneamente em sonação. Junto com isso, nós temos o ECG. Então, nós conseguimos parear 3 sinais críticos ao mesmo tempo. Então, nós conseguimos fazer uma avaliação completa do ciclo cardíaco do paciente. Nós temos uma outra sonda que chama Torso One, ela é menorzinha, não tem a ausculta e não tem o ECG, mas tem as mesmas capacidades de ultrassom de nos dar coração, pulmão e abdômen. Uma sonda que tem um contato com o tórax menor, ela entra melhor em espaços intersticiais. E nós temos a sonda Alexa, que é uma sonda linear de 64 canais, própria para acesso vascular, exames angiológicos e musculoesqueléticos. Bom, a gente vai mostrar rapidamente aqui um recurso de inteligência artificial, para que todos conheçam. É o fluxo de fração de ejeção automatizado com inteligência artificial. It's time to deepen our cardiac assessment with AI. In this video, we'll show you how to use our trio of AI apps that will guide you in scanning the heart. We'll then show you how to use AI to measure systolic heart function, most importantly, how to calculate ejection fraction in seconds. To start, tap on the EF button. Então, nosso objetivo aqui é que nós consigamos dar para um médico não especialista em ecocardiografia a capacidade fornecida pela inteligência artificial de orientar, reconhecendo as cavidades do coração, orientar o médico em movimentos sutis, onde ele vai receber instruções para chegar no grau diagnóstico da imagem.
quando a gente alcançar o grau diagnóstico da imagem cardíaca, ele vai calcular para a gente a função sistólica muito rapidamente com inteligência artificial. You're already scanning the heart, tap on the drop-down menu to select the EF exam. Tap the Trio button to activate guidance, grading, and labeling. Então, nós Auto vamos guidance will também demonstrate how to obtain the perfect image. a Mimic etiquetagem. the animation's cues to obtain a good apical 4-chamber or 2-chamber image. Auto grading is guided by green or red bars that appear along the perimeter of the ultrasound image. Red bars indicate a poor image, and green bars indicate a good image. An optimal image will receive 5 green bars. And finally, auto-labeling identifies cardiac structures. Auto-labeling is also available at all times when scanning the heart, even when not using the AI-assisted EF. Once you have obtained an apical 4-chamber view, tap on the A4C button to record a 5-second clip. Once recorded, you can either accept the clip or try again. The next step is to record a 5-second clip of the A2C view. This option may be skipped, though the American Society of Echocardiography highly recommends it for a more accurate result. Once you've captured the clips, the AI will calculate ejection fraction and stroke volume. If you have the ECG leads attached, Então, o objetivo é que a gente consiga adquirir a fração de ejeção, débito cardíaco, volume sistólico em segundos, com o uso da inteligência artificial orientando a aquisição das janelas ecocardiográficas. Bom, então, só para a gente poder concluir essa etapa, nós vamos mostrar o Fast AI, um recurso de inteligência artificial maravilhoso, que vai nos dar, desculpe-me, não vou conseguir apresentar o Fast AI, nós vamos falar sobre ele. O Fast AI é um recurso que vai permitir que nós tenhamos um reconhecimento automatizado das janelas do Fast e tenhamos a etiquetagem em tempo real das cavidades abdominais. Bom, doutor Rafael, nós já concluímos, então nós vamos dar boa-vinda a todos que estão aqui com a gente. Muito boa noite, e nós vamos transferir a palavra para o doutor Rafael Hortêncio Melo. Pessoal, boa noite a todos. Talvez entre um pessoalzinho daqui a pouco também, né? Sempre tem pessoal que entra um pouco depois. Mas, primeiramente, agradecer à Brasil Médica pelo convite, ao Cris, à Nádia, toda a equipe da Brasil Médica pela iniciativa desse webinar, de um tema que está tão em voga, né? Que é um hot topic aí em todos os congressos, que para quem tem acompanhado o que está acontecendo no CHEST, até no Congresso Europeu esses dias, e isso está sendo muito falado, né, na questão da análise da fluidotolerância, dos nossos protocolos de reanimação, e principalmente do score de Vexus, né, que é uma coisa nova. A gente vai bater, acho que uns 4 anos que teve a primeira publicação original, que deu origem a esse score, e desde então, vários outros trabalhos têm sido feitos, analisados, e isso tem entrado em discussões calorosas e tem sido incrementado na rotina de vários médicos. Então, o nosso objetivo aqui desse webinar é introduzir o conceito de fluidotolerância para vocês e falar um pouquinho desse score. Para começar, eu vou precisar da interação de vocês, porque senão isso aqui ficaria muito enfadonho, ficaria muito sonolento, digamos assim. Então, eu queria que vocês apontassem o celular para vocês para esse QR Code e respondessem esse questionáriozinho de 4 perguntas. Tem 4 ou 5 perguntas aí. Então, vou esperar 30 segundinhos para vocês responderem. Até agora, só 2 pessoas responderam. Vamos esperar pelo menos umas 10 ou 15 responderem. Se tem como mandar o link, tem sim. Eu vou mandar o link para quem tiver no celular. Vou botar aqui no chat. Pronto.
A gente já tem alguns resultados aqui. Eu vou compartilhar com vocês as respostas, tá, pessoal? Não se preocupem que é anônimo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, se o paciente é fluido responsivo, por consequência, ele é fluido tolerante. A maioria falou que isso está errado. Vamos para a próxima. É que eu estou tendo um probleminha aqui. Enquanto o paciente for fluido responsivo, devemos proceder à ressuscitação com fluidos até a ausência de fluido responsividade. A maioria marcou que isso é errado, mas algumas pessoas ainda acham que isso é certo. A congestão volêmica pode ser adequadamente avaliada com a PVC. A maioria marcou que está errado. E analisar a tolerância a fluidos ou congestão tem maior utilidade na fase de desressuscitação ou evacuação, não tendo muito uso na fase de reanimação. Algumas pessoas falaram que isso está certo, a grande maioria marcou que está errado. Vexus te fala sobre a volemia do doente? Alguns marcando que sim, outros que não, alguns falando que depende. Aí o pessoal não quis se comprometer nessa aqui, hein? Prefiro não comentar. Pessoal, foi só uma piadinha, tá? Isso aqui com o nosso momento cômico que a gente está vivendo, infelizmente, né, no nosso cenário. Foi só para dar a quebrada no gelo. Então vamos lá. Isso aqui foi bom para a gente ter uma ideia de como é que estão os conhecimentos prévios de vocês e ver o que é que precisa para a gente ir tirando todas essas dúvidas e responder essas questões no decorrer da aula. Então, vamos lá. O status volêmico, ele sempre foi, ainda é, e eu acredito que por muito tempo ainda vai ser a pedra no sapato de todo médico que cuida de paciente crítico. Dos nefrologistas, cardiologistas, intensivistas, anestesiologistas e até dos emergencistas, né, que por muitas vezes pegam o paciente naquele momento mais agudo, então talvez não tenham tantas dúvidas assim com relação à volemia do doente, mas a depender do pronto-socorro que você trabalha, em que ambiente de emergência você trabalhe, isso também vai ser uma pedra no seu sapato. E usualmente a gente costumeiramente costumava utilizar dados de exame físico, né, alguns dados meio pouco específicos para predizer a volemia do doente, né? Edema de membro inferior, tá crepitando, vê a cava tá meio túrgida, tá com turgência jugular, como é que tá o tempo de enchimento capilar desse doente, né? Isso é clássico, né? Quem nunca viu o cardiologista chegar ali à beira do leito, ó, crépitos bibasais, vou dar furo. Às vezes até analisando só um parâmetro, né? De forma que, se a gente ficar, de fato, olhando para cada parâmetro isoladamente e usar isso como uma boa forma acurada de predizer a volemia do doente, a gente provavelmente vai errar. Isso aqui é uma figurinha, obviamente, cômica, mas ilustrativa do que eu estou querendo dizer. Olha que interessante. Nesse trabalho, publicado no JAMA em 2016, foi uma revisão sistemática que tentou analisar qual era a acurácia dos preditores de fluido responsividade em pacientes com choque séptico. Eles excluíram pacientes com arritmias e insuficiência cardíaca. Apenas 50% dos pacientes eram fluido responsivos na admissão da UTI e nenhum dado de exame físico foi bom preditor de fluido responsividade. Esse dado suplementar aqui do Andromeda Shock, aquele trabalho publicado em 2019, né, que tentou analisar se tinha alguma diferença de desfecho em guiar minha ressuscitação por melhora de tempo de enchimento capilar ou lactato em pacientes com choque séptico, trouxe um dado muito interessante que eu gosto de colocar sempre nessa aula aqui. No início, na admissão da UTI, 57% dos pacientes eram fluido responsivos. Porém, ao final de 8 horas, ou seja, no meio do seu plantão, praticamente um pouquinho depois da metade do seu plantão de 12 horas, a grande maioria desses pacientes já não eram mais fluido responsivos. E isso é muito interessante, né?
porque a gente praticamente, então, está andando às cegas, principalmente porque a gente costuma não analisar parâmetros um pouco mais acurados ou demorados de fazer à beira do leito, de forma que, usualmente, o nosso reflexo é esse aqui, né? O paciente está hipotenso, a gente já faz um soro no paciente, já faz volume, né? Quem nunca, enfermeira, chega ao enfermeiro, olha, o paciente está com a pressão média meio baixa, arterial média meio baixa, tá, faz quentinhos de Ringer, nem tem na prescrição a critério, já faz quentinhos aí. Principalmente quem está naquele noturninho honesto, alguma coisa do tipo, que não conhece o paciente muito bem, né? Está conhecendo agora, o paciente está lá, aqueles pacientes 3 semanas internado na UTI, você está conhecendo o paciente agora, você não sabe muito bem o contexto, o balanço hídrico acumulado, o que é que ele já teve, as comorbidades muito bem. O paciente ficou meio potência, a tendência é fazer 500 de volume, faz um sorim, né? Mas será que esse sorim que a gente faz mal? Vamos ver. Isso aqui foi uma coorte retrospectiva no ano de 2000, que tentou analisar o balanço hídrico nos primeiros 3 dias em pacientes com choque séptico, se de fato isso tinha alguma predição com melhores desfechos. E um ou mais dias de balanço hídrico menor do que 500, principalmente se o balanço foi negativo, foi um bom preditor de melhor sobrevida, ou seja, menor mortalidade em pacientes com choque séptico. Isso aqui foi outra coorte, agora uma prospectiva multicêntrica, pelo pessoal lá do HC, USP, em pacientes cirúrgicos de todos os tipos, mostrando que balanço hídrico maior que 2 litros acumulado teve um maior tempo foi relacionado a maior tempo de internação em UTI e maior mortalidade. Aqui eu só gosto de colocar um parêntese, um asterisco, tá? Porque tem um tipo de cirurgia que talvez saia um pouco da curva disso aqui, que são as grandes cirurgias abdominais, né? A gente teve no trabalho Relief Trial, e uma meta-análise depois do Relief, mostrando que o balanço hídrico positivo nas primeiras 24 horas, vejam, apenas nas primeiras 24 horas em grandes cirurgias abdominais, foi relacionado, associado a menor incidência de lesão renal aguda. Mas isso é uma exceção e é nas primeiras 24 horas, tá? Não é no balanço hídrico acumulado após 72 horas, não. Isso aqui foi uma meta-análise de 2014 com quase 20 mil pacientes críticos, e aí tinha pacientes cirúrgicos, pacientes não cirúrgicos, tentando analisar o efeito do balanço hídrico em 7 dias na UTI. Mostrou que, de fato, quem tinha um balanço hídrico acumulado positivo ao final dos 7 dias tinha maior hipertensão intraabdominal e menor tendência à sobrevida. Isso aqui foi um randomizado controlado, publicado na Chest em 2020, avaliando se eu guiar minha ressuscitação por fluido responsividade em choque séptico foi relacionado a melhores desfechos. E veja que o grupo intervenção, que é o grupo guiado por fluido responsividade, teve menor necessidade de terapia de reposição renal, menor tempo de internação em UTI, menor tempo de ventilação mecânica e menor incidência de desfecho composto, que aqui eles colocaram eventos cardiovasculares maiores ou morte. E por que será que quem se guiou por fluido responsividade teve esses desfechos tão bons? Provavelmente foi por conta disso aqui, ó. O balanço hídrico médio em 72 horas em quem se guiou por fluido responsividade foi 650 e quem não se guiou foi de 2 litros. Sepsi e SARA, outra meta-análise agora de 2017, mostrando que quem teve uma estratégia mais conservadora de fluidos, né, ou seja, fez menos fluidos, teve menor tempo de permanência em UTI, menor tempo de ventilação mecânica. Teve também uma tendência a menor mortalidade, mas o intervalo de confiança ultrapassava 1, então não foi estatisticamente confiável esse resultado. Por fim, pós-operatório de cirurgia cardíaca. Essa aqui é uma coorte de 2021, mostrando que o balanço hídrico acumulado intraoperatório foi relacionado a pior desfecho, principalmente aumento de lesão renal aguda. E isso aqui de 2022, também mostrando que pacientes com balanço hídrico acumulado tiveram maiores eventos adversos cardiovasculares, maior mortalidade e tempo de permanência hospitalar. Então, sim, pessoal, acho que para bater o martelo, e talvez todos vocês já soubessem disso, isso não é nada novo, né? Um sorim faz mal. A gente tem diversos mecanismos que explicam nos diversos órgãos e sistemas do nosso corpo por que uma hipervolemia, um excesso de fluidos, faz mal. Aqui é o famoso bonequinho da Michelin, né? Que a gente brinca, mas mostrando, né, os diversos efeitos adversos nos diferentes órgãos e sistemas do balanço hídrico positivo ou da sobrecarga volêmica. Agora, vamos um pouquinho mais a fundo nisso. Por que será que sobrecarga volêmica, de fato, altera tanto o desfecho, ou melhor dizendo, piora tanto o desfecho no paciente crítico?
Indo um pouco a nível de microcirculação, algumas coisas explicam o motivo pelo qual a hipervolemia pode piorar desfecho. Quando eu tenho um paciente hipervolêmico com excesso de fluidos, uma das coisas que pode acontecer é a hemodiluição, ou seja, por volume de sangue circulante, eu vou ter menos hemácias carreando oxigênio, e isso vai dificultar a perfusão orgânica. Isso é mais importante ainda quando eu tenho um paciente crítico, obviamente, né, que está com mismatch DO2 e VO2, ou seja, eu tenho um órgão sofrendo, precisando de oxigênio de alguma forma, e às vezes já não consegue usar direito porque a microcirculação já está afetada, o maior exemplo disso é a sepse, e eu ainda tenho menos hemácia com oxigênio disponível para chegar nesse órgão. Então está dificultando ainda mais a perfusão orgânica. Um outro motivo é que a hipervolemia, por acúmulo de líquido no terceiro espaço, vai aumentar o líquido intersticial, aumentando a distância que a hemácia tem que percorrer para chegar no órgão, dificultando também a perfusão. De forma que se a gente colocasse numa curva, no eixo Y sendo as complicações e no eixo X a volemia ou o volume de fluidos administrados, seria basicamente uma curva em U. O paciente hipovolêmico tem grandes complicações, mas o paciente hipervolêmico também. Então eu tenho que evitar a hipo e a hipervolemia. Uma outra explicação a nível de macro circulação, e isso está muito em alta, é uma coisa que o próprio professor João Luiz Tebou falou no Easy 100 em Bruxelas no começo do ano e falou também no Europeu esses dias, né, que alguns amigos, colegas que estão lá mostraram a palestra, os temas, etc. É um tema que tem sido muito falado, que é a pressão de perfusão orgânica. Muita coisa tem sido falada nesse aspecto e vai ser falada cada vez mais. Inclusive é interessante porque quiseram enterrar a PVC e agora está todo mundo se voltando para a PVC de novo, porque sem a PVC você não consegue saber disso aqui. O que é que seria a pressão de perfusão orgânica? Ora, lei de Laplace, as leis das físicas que eu não vou ficar relembrando aqui para vocês, a gente sabe que para haver fluxo num sistema de vasos comunicantes, tem que haver diferença de pressão entre dois pontos. Ou seja, para haver fluxo aqui, vamos supor que isso aqui seja o fígado, eu tenho que ter uma diferença de pressão entre o sistema arterial e o sistema venoso. De forma que a maneira mais correta de se falar seria que eu deveria ter uma diferença de pressão entre o sistema arteriolar e o sistema venular. Só que a gente não consegue medir a pressão da arteríola e a pressão da vênula. Então a gente usa os seus representantes que a gente consegue medir, que é a pressão arterial média e a pressão venosa central. De forma que quanto maior essa diferença de pressão, maior o fluxo. E quanto menor essa diferença de pressão, menor o fluxo. Então fica fácil entender porque se eu tiver hipervolemia e congestão venosa, a minha perfusão orgânica vai diminuir, porque minha PVC vai aumentar e essa diferença de pressão vai diminuir. Então, esses são, diria assim, falando do âmbito micro e macro, os principais motivos pelo qual a hipervolemia barra congestão venosa pode cursar com disfunção orgânica. Então, a gente para de falar só de fluido responsividade e começa a falar de fluido tolerância, que é a capacidade de tolerar fluidos sem evoluir com dano ou disfunção orgânica. E aqui a gente estava explicando no âmbito venoso, né, de congestão venosa do coração direito, porque talvez seja algo que não fosse dado tanta atenção quanto deveria ser. Mas a gente já indiretamente analisava esse parâmetro de fluido tolerância, só que de outro compartimento hemodinâmico. Vou mostrar para vocês para ficar mais fácil. Esse aqui é um artigo que a gente publicou na Critical Care Science, que o QR Code para quem tiver interesse de ler. Mas, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, que existem dois compartimentos de maneira didática hemodinâmicos que a gente tem que avaliar a fluido tolerância, o compartimento esquerdo e o compartimento direito. O esquerdo é o compartimento que eu acabei de falar para vocês, que a gente já avaliava indiretamente. Quem é que nunca viu no internato, né, ou até mesmo na residência médica, o staff, o preceptor falar assim, ó, faz volume, mas vai auscultando o pulmão para ver se não começa a crepitar. Porque senão não é para fazer mais volume não, exagerou. O que é que ele está te dizendo? É para analisar a fluido tolerância. É porque do lado esquerdo, quais são os parâmetros de fluido tolerância do lado esquerdo? Que disfunção orgânica a gente pode desenvolver, falando do lado esquerdo do nosso sistema hemodinâmico, se eu estiver hipervolêmico?
principalmente congestão pulmonar, né? Tanto que os parâmetros hemodinâmicos que a gente usa para avaliar a fluido tolerância esquerda são parâmetros de congestão pulmonar, né? Água extravascular pulmonar, ultrassom pulmonar com linhas B, ou parâmetros que falem a favor de um aumento de pressão de enchimento de câmaras esquerdas, ou seja, querendo dizer que as câmaras já estão com a pré-carga extremamente aumentada e sob tensão, então ou já estou com gesto desse lado ou estou com risco de ter congestão. E aí seria a pressão de oclusão de artéria pulmonar, o índice diastólico global final, que é um parâmetro de termodiluição transpulmonar, e a análise de pressão de enchimento com câmaras com ecocardiograma à beira-leito. Do lado direito, a mais famosa, a que era mais utilizada, até quando nem existia esse conceito escrito de fluido tolerância, obviamente, era a PVC. E depois dela veio a veia cava, né, que não é muito o tema da aula, mas eu me atrevo a dizer que 90% das pessoas, e eu incluso, quando eu estava no meu início da minha fase de aprendizado, aprende não só a examinar, mas a interpretar a cava de maneira incorreta, né. E agora o score de Vexus, que é o que a gente vai falar aqui nessa aula. E aí um conceito que parece ser muito intuitivo, mas não é verdade, é de que, ora, enquanto o paciente for fluido respondedor, ele é fluido tolerante, porque assim, se ele vai aumentar o débito cardíaco dele quando eu fizer volume, num primeiro momento é inimaginável, né, a gente pensar que ele vai ser fluido intolerante. Como é que pode? Ele já está congesto se ele ainda é fluido responsivo? E não é isso o que acontece na grande maioria dos casos, e vocês vão ver, eu vou mostrar aqui com evidência. Na verdade, em boa parte dos casos, o que acontece é que o paciente ele deixa de ser fluido tolerante antes dele deixar de ser fluido responsivo. E isso é o foco do que a gente tem visto nos vários trabalhos e temas de congresso atualmente. Por isso que é tão importante a gente analisar concomitantemente a fluido responsividade e a fluido tolerância. Porque a gente tem uma janela de oportunidade para agir nessa fluido intolerância. Seja para escolher ressuscitar o paciente com outra coisa que não seja volume, por exemplo, com algumas drogas vasoativas, ou para retirar volume se isso for preciso. Porque se a gente perder essa janela de oportunidade, o paciente já desenvolveu disfunção orgânica, então ele já teve um desfecho ruim, eu já promovi um pior desfecho para ele. Por isso que eu tenho que avaliar justamente para ter essa janela de oportunidade. E como é que eu avalio isso? Bom, acabei de falar para vocês que a pressão de perfusão é PAM menos PVC. E a PVC foi uma das coisas que mais foi estudada com relação a, mesmo que não tivesse esse conceito de fluido tolerância antes, mas com relação à congestão venosa. Então a gente está cansado de saber que valores elevados de PVC são patológicos e estão associados a piores desfechos. Eu poderia fazer uma aula para vocês aqui só falando da PVC. Isso aqui não é novo, não é disso que eu vim falar para vocês. PVC alta é patológica. Ponto. Agora, será que ela é o parâmetro ideal? Eu não preciso mais ter nada? Bom, eu só quero lembrar para vocês alguns conceitos. A PVC, ela está te falando sobre a pressão de enchimento do coração direito, basicamente da pressão do átrio direito. Essa pressão do átrio direito, ela está suscetível tanto a aumentos da pressão intratorácica, quanto a efeitos de pressão retrógrada devido a uma perda de complacência ventricular. Ou seja, não necessariamente está correlacionado com volemia. E uma coisa que tem sido muito batida nos congressos, apesar do retorno da PVC, de que a gente tem que de fato medir, etc., é que existem muitos erros de mensuração da PVC. Muitos erros de mensuração. A gente só vê aquela curva bonitinha de PVC nos livros, né? Quando a gente coloca no monitor, é uma curva toda feia, a gente não consegue ver onde é que é o ponto C, que seria a onda C, que seria o ponto ideal de mensurar a PVC. Ela sofre influência da pressão intratorácica, da função de ventrículo direito, da regurgitação tricúspide, de forma que ela é a resultante entre a função ventricular e a função de retorno venoso. Então vamos supor, esse paciente fictício aqui, se ele infartar e perder complacência ou função ventricular, a minha PVC vai aumentar sem eu ter mexido em nada de volemia. E se eu fizer agora um vasodilatador para ele, eu mexi na minha função de retorno venoso e a PVC vai diminuir. Fora que o retorno venoso depende de volume estressado e não estressado. E o volume ele pode ser estressado não só com volume, pode ser com droga vasoativa, né?
E se eu aumento o meu retorno venoso, eu também posso aumentar minha PVC. E o contrário também é verdade. Se eu diminuo meu retorno venoso, eu posso diminuir minha PVC. Então, a PVC ela não só é um determinante do retorno venoso, mas ela também é um resultante. Então, existem vários problemas, né? Mensuração inadequada, ela é influenciada pela pressão intratorácica e complacência ventricular. Então, às vezes o paciente pode até estar hipovolêmico e ter uma PVC meio alta. Isso acontece, quem lida com um paciente com corpo monário, transplantado cardíaco, ou então aquelas ICs bem graves mesmo, sabe do que eu estou falando. Quer queira ou quer não, é um parâmetro invasivo, eu vou precisar de um catéter venoso central para medir a PVC. A gente não sabe o real efeito daquela pressão venosa central que eu estou medindo nos órgãos. Por exemplo, o transplantado cardíaco é normal ele ter uma PVC de 12, 11, 10. E aí, quer dizer que eu estou promovendo uma congestão orgânica ou venosa nos órgãos por conta dessa PVC? E a zona cinza, quer dizer que só a PVC de 12 é ruim? Uma PVC de 10 e de 8 está tranquila para todo mundo? É igual para todo mundo? A gente não sabe o que fazer com a zona cinza. Então, ela não é o parâmetro ideal para a gente analisar a congestão venosa. Ela é, de fato, passível de várias críticas, como eu acabei de mostrar para vocês. E aí eu pergunto para vocês, e a veia cava? Que vou até repetir porque isso me pega assim. Eu acho que a grande maioria das pessoas que avalia a veia cava não sabe interpretar da maneira correta e nem sabe avaliar do ponto de vista ultrassonográfico da maneira correta. Mas aqui eu vou trazer só algumas limitações. A veia cava, a gente tem que entender ela como se fosse uma PVC ultrassonográfica. Da mesma maneira que eu interpreto a PVC, eu tenho que interpretar a veia cava. Então, ela tem as mesmas limitações da PVC e ainda tem algumas a mais. Ela pode estar dilatada em pacientes jovens ou atletas, pode estar colabada na hipertensão intraabdominal. Ela é examinador dependente, não deixa de ser, né, porque é um exame ultrassonográfico. Então, a veia cava também não é um parâmetro ideal para a gente analisar a congestão venosa. E aí alguns autores, de maneira muito inteligente, mas não é que tenha sido nada muito novo. Existiam várias literaturas já antes, desde 2000, 2005, né, falando um pouquinho sobre, principalmente em pacientes cardiológicos, a veia porta nos pacientes com síndrome cardiorrenal, a veia renal interlobar em pacientes com síndrome cardiorrenal, alterações da veia hepática em quem tinha IC grave ou até refluxo tricuspídeo. Eles resolveram colocar uma lupa, então, em tudo isso, lá a nível orgânico, para entender o que estava acontecendo, e com isso, e juntar tudo uma coisa só. E foi aí que eles criaram o score de Vexus. Então, como foi criado esse score? Ele foi feito a partir de uma análise pós-hoc de uma coorte prévia, unicêntrica, prospectiva, em pacientes em pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Esses pacientes, eles tiveram um Doppler venoso esplâncnico realizado diariamente por 3 dias. E vários especialistas participaram da criação desse score, né? Fizeram esses exames do Doppler diário. Intensivistas, emergencistas, nefrologistas, cardiologistas. E qual que era o principal desfecho analisado nesse trabalho? Ver qual era a correlação do score que eles desenvolveram com lesão renal aguda nesse subgrupo de pacientes aqui. E como é que eles classificaram cada uma dessas veias que eles analisaram. Então, para quem nunca teve conhecimento disso aqui, não teve nenhum contato, eles analisaram basicamente, para resumir, veia hepática ou a suprahepática, veia portal e veia renal interlobar ou veia intrarenal. E eles classificaram o Doppler pulsado de cada uma desses vasos de acordo com suas alterações no fluxo ao Doppler pulsado. Poderia ser um Doppler normal, um Doppler com alteração leve ou um Doppler com alteração grave. Ou seja, a hepática você podia classificar como normal, leve ou grave, a alteração do Doppler, a portal como normal, leve ou grave, e a renal como normal, leve ou grave. Como é que era feita essa diferenciação aqui? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque teria que ser outra aula para a gente falar só de cada um desses compartimentos venosos aí, para vocês entenderem. Eu acho que é coisa demais, né? E a gente tem um tempo limitado nesse webinar. Mas é mais para vocês entenderem qual era o raciocínio. Então a gente botava o Doppler pulsado lá e via se tinha alteração no Doppler pulsado e classificava se a alteração era grave ou leve, ou se não tinha alteração nenhuma. E aí eles viram que eles criaram 5 scores diferentes e viram que esse aqui, de fato, que é o score, que é o Vexus C, teve maior associação com lesão renal aguda, com 96% de especificidade,
27% de sensibilidade, uma razão de verossimilhança positiva de 6,37. Inclusive se saindo bem melhor do que a PVC na comparação que eles fizeram. Então, na prática, no beira-leito, como é que eu faço esse score? Eu começo sempre analisando a veia cava. Por quê? Qual que é o objetivo? É eu ver se há congestão venosa. Então, a congestão venosa, ela acontece de maneira retrógrada, né? Eu aumento minha pressão arterial direito, que aí isso vai se refletir na veia cava aumentada, e aí sim eu vou ter alteração nos outros Dopplers, nos outros compartimentos venosos, a partir de um aumento na minha congestão venosa vindo lá de cima. Então, eu tenho que partir do pressuposto que eu já tenho uma veia cava dilatada. Então, se a cava tiver maior ou igual a 2 centímetros, eles usaram esse valor de corte aqui, não colocaram colapsabilidade no meio desse critério nem nada, só colocaram esse tamanho maior ou igual a 2 centímetros, você prosseguiria com o restante da insonação. E aí sim você iria para as vias hepáticas, uma via hepática baixa, obviamente, portal, e por último, a renal interlobar. Por que a renal é a última? Porque ela é mais difícil de se obter. Aqui você vai perder mais tempo. E a depender das alterações da hepática e portal, você nem precisaria fazer renal, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então a gente deixa ela por último, tá? Você consegue inclusive fazer tudo isso de uma janela só, do quadrante superior direito do abdômen, tá? Assim, e para quem está em paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca ou grandes cirurgias abdominais com dreno lá, alguma coisa, você até pode ver a veia cava transhepática aqui se você não conseguir a subcostal. Claro, tem suas críticas, tem alguns trabalhos mostrando correlação, outros não, mas às vezes é a visão que você tem. E conversando com outros experts, principalmente o Dr. Philip Rolla, que foi um dos autores desse score, ele também faz assim na prática dele. Então, ó, se eu não consigo ver a cava subcostal, eu vou tentar ver a transhepática. Dessa mesma janela, a depender dos movimentos com o transdutor, né, báscula, às vezes deslizar um pouquinho, etc., você consegue ver veia hepática, veia portal e a veia renal interlobar. E aí, esse score a gente grada ele. Grada como? De acordo com as alterações que eu encontro no Doppler. Se eu só tiver alterações leves, se eu não tiver a veia cava menor do que 2 centímetros, o score é 0. O score é 1 se minha cava tiver maior do que 2 centímetros e só alterações leves. Se eu tiver apenas uma grave, é Vexus 2. E duas ou mais graves já é Vexus 3, que é o número máximo do score. É por isso que eu disse para vocês que a depender do que a gente encontrasse no Doppler hepático ou portal, o score já seria 3 e não precisaria fazer renal interlobar. Se eu tiver uma alteração grave na porta e uma alteração grave na hepática, já é Vexus 3. Eu não preciso perder meu tempo fazendo com as veias intrarenais. Aqui agora só algumas imagens de como a gente obtém o Vexus na nossa prática, né? Aqui seria de uma janela subcostal, na verdade, e aqui sim de uma quadrante superior direito, mostrando que ela também serve como uma ferramenta de monitorização. Não foi o foco da aula, né? Mas assim, aqui é uma veia portal. Ela é para ter um fluxo contínuo, com poucas variações respiratórias. Quanto mais pulsátil esse fluxo, em teoria, mais congesto o paciente. Né, se eu colocar no score de Vexus. E aqui foi um caso real de um paciente que estava congesto de um Vexus 2, a gente fez diurético, balanço negativo, e olha como já mudou o nosso padrão de Doppler depois de algumas horas. Tá? Aqui é mostrando um pouco de um Vexus bifásico. Pessoal, acho que tem algumas pessoas mandando mensagens no chat, eu não consigo ver agora, tá? Então, vamos deixar as dúvidas para o final, que eu não consigo ver. Doutor, com relação às lâminas, aparentemente elas não estão passando. Deixa eu ver aqui. Vou deixar de novo. Veja se está passando aí. Está passando, Sim, pessoal? sim, agora sim, professor. Ó, que eu já falei, né? Aqui as janelas, eu acho que vocês não tinham visto quando eu falei, que a gente consegue obter todas as veias, as visualizações que a gente precisa no Vexus de um quadrante só, superior direito. Basta a gente ajustar um pouco os movimentos do transdutor, né? Fazer umas básculas e deslizar. Mas a gente consegue obter tudo, inclusive a cava transhepática, que eu falei, vocês não estavam vendo. Aqui é o resumo do score, que ele vai de 0 a 3, e por isso que eu falei que se a gente tiver duas alterações graves, ou seja, hepática e portal, você nem precisa fazer a renal interlobar, porque o Vexus já vai ser 3, que é o máximo que a gente consegue. Então a gente vai numerar esse score a depender do grau de alterações
no Doppler Splunk, como eu já falei para vocês. E aqui é onde eu estava, que eu acho que não tinha chegado, né? Mostrando uma veia portal. Tá todo mundo vendo aí? Agora tá tudo certo aí? Tudo certo, professor. Pronto, aqui de uma veia portal, que ela é para ser um fluxo mais contínuo, e quanto mais pulsátil for esse fluxo, mais congesto o paciente vai estar, e a gente negativou o balanço e o fluxo já mudou com relação a horas, tá? Aqui é um Doppler renal, mostrando um grau também de congestão, porque o fluxo do Doppler renal interlobar, ele vai ficar abaixo da linha, né? Porque ele está se afastando do transdutor. Pode ficar acima se a gente pegar aqui por baixo, mas a gente costuma pegar aqui em cima. E ele é para ser contínuo também, ter fluxo tanto na sístole quanto na diástole. E aqui ele está um fluxo bifásico praticamente, né? Então também isso aqui é um sinal de congestão. Isso aqui é um trabalho recente que eu gosto de trazer para mostrar que essa questão da congestão venosa ela é mais prevalente do que a gente imagina. Na verdade, segundo esse trabalho aqui, publicado pelo Felipe Munoz, participação até do professor Felipe Rola, do Eduardo Catan também, Guilherme Hernandes, foi em pacientes de UTI geral, tá? Pacientes críticos no geral. Então, não foi em pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, que foi o trabalho original, e eles analisaram, uma das coisas que eles analisaram foi a prevalência de congestão venosa e a prevalência de fluido responsividade. E olha que interessante, tanto no grupo dos fluido responsivos quanto no grupo dos não fluido responsivos, a prevalência de pelo menos um sinal de congestão venosa foi muito parecida, maior do que 50%. Claro que quem não era fluido responsivo tinha uma probabilidade maior de ter mais sinais de congestão venosa, isso já era esperado. Mas pelo menos um sinal de congestão venoso, 50% dos pacientes tinham quando entraram na UTI, que é muito semelhante ao que eu falei no começo da aula para vocês, né? Que 50% dos pacientes eram fluido responsivos, 50% dos pacientes parecem ser fluido intolerantes também, no primeiro momento, assim, de maneira mais esdrúxula falando, né? Segundo esse trabalho aqui. E olha que interessante, quem teve mais disfunção renal é quem tinha, era o grupo que era fluido responsivo e tinha congestão venosa. Olha como é importante a presença da congestão venosa. Esse outro trabalho aqui foi uma coorte pequenininha, 30 pacientes com síndrome cardiorrenal unicêntrica. E eles fizeram o que eles chamam de pocket vexus, né? Eles excluíram o Doppler renal. Provavelmente por questão de dificuldade, feasibility, etc. Mas por que eu trouxe essa coorte para vocês? É para mostrar que o resultado já eu mostro, mas foi feito em pacientes com corpo monale, com sepse, com IC descompensada, que são pacientes muito diferentes do que foi utilizado no trabalho original, né, que era em pós-operatório de cirurgia cardíaca. E, de fato, nesses pacientes, quando o Vexus melhorou, isso teve correlação também com melhora da lesão renal aguda, mostrando que ele é uma ferramenta importante de monitorização também, não é só de diagnóstico, não é só prognóstico. Ele é uma ferramenta importante também de monitorização, mesmo em grupos de pacientes que não se encaixavam no trabalho original. Claro, são coortes pequenas. Uma das limitações que eu vou colocar aqui para vocês é que ele carece de validação, mas é mostrando que ele parece que sim, parece que dá para usar o Vexus e extrapolar para outro tipo de pacientes que não no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Eu até dar um spoiler para vocês, eu fiz uma meta-análise, uma revisão sistemática, uma meta-análise sobre Vexus em pacientes críticos e com análise de subgrupo de pacientes cardíacos. O resultado também foi positivo, tá? Teve um odds ratio de 2,26 de lesão renal aguda associação em pacientes críticos no geral, de Vexus maior ou igual a 2, que está em análise pela editorial do revista que eu vou publicar. Eu vou apresentar esse trabalho tanto no CBMI como no Infocus, Congresso Mundial, que vai ser em novembro. Então, assim, mas o resultado também foi promissor. Então, quais são os possíveis usos do Vexus? É um ponto de parada para infusão de fluidos. Se você já tem um Vexus 3 ali, independente dele ser fluido responsivo, não, ele pode ter um delta PP de 30%. O cara é Vexus 3. Eu provavelmente pensaria em outra coisa além de fluidos para fazer para esse doente. Então, pode ser um ponto de parada de infusão de fluidos. A gente pode utilizar, como já mostrei alguns exemplos para vocês, para guiar balanço hídrico, talvez guiar a ultrafiltração da diálise contínua, né? Que tem vários trabalhos, inclusive, com relação a isso aqui surgindo, principalmente o Acuvex, que eu acho que nem foi publicado ainda. Pode ser utilizado para fazer o diagnóstico diferencial de lesão renal aguda. Quem é que nunca teve aquela dúvida? Eu tenho que dar volume ou dar furosemida? Nunca brigou com cardio, com nefrologista?
Então, se o Vexus mostrar uma congestão venosa importante da via renal interlobar, o diagnóstico está dado, é congestão venosa. Não é pré-renal a causa, digamos assim. Isso aqui são usos possíveis e futuros, de acordo com fisiopatologia, não tem nenhum trabalho mostrando isso, mas vejam, quando eu falo congestão venosa, não quer dizer especificamente hipervolemia. Se eu tiver um paciente com corpo pulmonar agudo, um PVC de 20, lá 30, como eu já vi algumas vezes, ele provavelmente, esse paciente, é possível que ele tenha um Vexus de 3 ou de 2. Mas não necessariamente é por hipervolemia, pode ser só por uma disfunção cardíaca importante. Ou às vezes esse paciente está com a SARA com corpo pulmonar e está com a PIP de 18 lá. Será que essa PIP não está demais? Então, assim, isso não tem evidência, tá, pessoal? Isso não tem nenhuma evidência, nenhum estudo sobre isso, mas é só raciocinando em cima do racional fisiopatológico. Mas será que ele é a solução suprema? Ainda não, né? Assim, a gente tem estudos pequenos, apenas unicêntricos, com N pequeno, e nenhum deles foi um estudo tipo fase 3, né? Do digo assim, intervencionista, do tipo assim, vamos guiar a nossa reanimação, nosso protocolo de ressuscitação, reanimação com o Vexus, para a gente ver se realmente o manejo baseado no Vexus traz melhores desfechos. Ele, por enquanto, é apenas um sinal de alarme, mas não um alvo a ser perseguido, por enquanto. Por conta disso, ele tem ausência de validade externa. Existem vários fatores confundidores, né, que inclusive foram pacientes excluídos do trabalho original e dos outros trabalhos subsequentes. Pacientes com cirrose, insuficiência tricúspide, hipertensão pulmonar crônica, disfunção de VD crônica, transplantados hepáticos, transplantados renais, doenças parenquimatosas renais, porque são todos pacientes que podem ter alteração no seu Doppler lá, não ter correlação com congestão venosa. Então vai ficar difícil de eu pontuar o Vexus nesses pacientes. É uma técnica nova, nós intensivistas, emergencistas, e mesmo cardiologistas, até nefrologistas, não estamos acostumados a ficar ensonando via hepática, via portal, via renal interlobar, que é a mais difícil, né? Não é o que a gente aprende no POCUS básico, isso é algo novo, então vai demandar um pouquinho mais de familiaridade com as janelas, treinamentos e etc. Fora que a gente tem que lembrar que existe a fluido tolerância esquerda, né? Não só a direita, então a gente tem que avaliar a fluido tolerância esquerda e direita. Então o Vexus ele passa perto, mas ele não é a solução suprema. Para finalizar o nosso webinar aqui e abrir para perguntas, eu vou mostrar 2 casos clínicos para vocês, para tentar trazer um pouco mais para a prática esses conhecimentos teóricos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o primeiro caso é de um paciente de 56 anos, internado por uma insuficiência cardíaca grave, em uso de gentamicina e rocefin para tratar uma endocardite presumida. Estável, parâmetros inflamatórios normalizados, faltam apenas 2 dias para acabar o antibiótico, porém ele vem com a piora de função renal nos últimos 5 dias. O peso da admissão era 65, o peso atual 59. O nefrologista associa a disfunção renal ao uso de aminoglicosídeos e à congestão venosa. Ele quer secar ainda mais o paciente, está achando que é uma cardiorrenal. Já o cardiologista acha que o paciente está fazendo componente pré-renal, porque acha que já secou demais, já passou do ponto. E aí, quem vocês acham que vai chegar para resolver a parada, resolver esse dilema? É claro, o intensivista, com seu martelo de Thor, né, com seu ultrassom. E é isso aqui que você encontra, né? Para não já estar com 47 minutos, então não vou me alastrar muito aqui. Então, é uma janela paraesternal eixo curto com disfunção sistólica grave, bem importante, e uma veia cava bem túrgida, como vocês estão vendo aqui, 2,4 centímetros. Isso aqui, pessoal, é um Vexus hepático com alteração grave, como vocês estão vendo. Para quem não sabe, como é que eu sei que isso aqui é grave? Porque eu só estou vendo basicamente, né, o paciente estava com FA também, então dificultou um pouco a avaliação, e o ideal é avaliar junto com o eletrocardiograma, mas eu vejo uma onda acima da linha muito proeminente e praticamente tem ciclos que eu só vejo essa onda para cima e outra onda para baixo. Isso aqui a gente chama de onda S reversa. Então isso fala a favor de um fluxo hepático com alteração grave. Então só por isso aqui já seria um Vexus 2. E aqui eu tenho uma alteração renal também grave, né, com fluxo salteado renal. Isso aqui também a gente considera como alteração grave. Então a gente diagnosticou, na verdade, que o paciente de fato estava com a congestão venosa, que talvez fosse um dos ou o principal componente de disfunção renal do paciente. E qual a resposta? A gente vai otimizar o diurético ou suspender o Lasix? Provavelmente a gente vai otimizar o diurético aqui nesse caso, né?
Um outro caso, e esse foi um caso real, tá? Foi de um dia desses, inclusive, mostrando como a gente tem que ter cautela na interpretação do Vexus. A gente tem que entender e ter cautela na sua interpretação. Então não é só usar assim, Vexus 3, Vexus 2 é diurético, tem que secar o paciente. Não é bem assim. Veja esse caso que é emblemático. Paciente sexo masculino, 72 anos. Foi internado por dispneia progressiva aos mínimos esforços. A admissão foi diagnosticado com IC perfil B para C ali, e lesão regional aguda cardíaco 3 por síndrome cardiorrenal. Ele já tem um IC bem grave, como vocês estão vendo aqui, fração de ejeção de 23%, é coronariopata, usa CDI e diabético. Após melhora inicial do quadro respiratório e renal, ele evolui com nova piora da função renal nas últimas 48 horas. O exame era um Glasgow 15 orientado, cooperativo, alerta, estava até fazendo piadinha no leito e tudo. Neurológico, nada a declarar. Cardiovascular, uma dobutamina de 7,5 micrograma quilograma minuto, PMzinho de 60. O sinal de alarme é que ele não tinha tolerado tão bem as doses dos vasodilatadores nas últimas 24 horas, não chegou a ficar mal perfundido, mas as PAMs estavam ficando muito baixas, né? Chegou a bater uma PAM ali de 42, 46, aí não ficou muito auspicioso, teve que reduzir a dose dos vasodilatadores. Porém, tempo de enchimento capilar dele de 2 segundos, frequência cardíaca de 78. Em ambiente, não estava aceitando muito bem a dieta nos últimos dias, estava tendo diarreia nos últimos 2 dias, diurese presente, e o balanço hídrico acumulado da internação estava de menos 4 litros, praticamente. Isso aqui é a folha espelho de exames do paciente. Que a creatinina, né, chegou bem ruim na admissão, melhorou até chegar a 2,9 e começou a subir devagar, principalmente nas últimas 24, 48 horas. Ureia também, que tinha caído um pouco e voltou a subir. Um bicarbonato chegou até um pouquinho acidótico, agora está com alcalose metabólica. Esse é o BNP dele. E o sódio também, que chegou a ficar com um pouco hiponatrêmico quando chegou e agora já estava 147. Vou dar mais 5 segundinhos para vocês olharem para essa folha espelho aqui. E o eco da admissão, ou seja, do dia 30 de novembro, assim que ele chegou, corroborava a fração de ejeção, era 23%, tinha uma disfunção segmentar que já era prévia, uma veia cava de 2,6 centímetros, com colapso menor do que 50%, e tinha uma insuficiência tricúspide grave. Gravem essas informações. E aí você estava de plantão com o melhor ultraportátil do mercado, que é o Cosmos, e foi isso aqui que você viu. Isso aqui era a veia cava dele, você mensurou 2,02 centímetros, você está vendo aqui, fez o Doppler da veia hepática, e aqui só para nomear direitinho, seria uma onda S, uma onda A, onda V e onda D. Isso aqui, pessoal, é um Doppler hepático normal, tá? Que a gente classifica como normal, para quem não tem o conhecimento, mas quando a gente tem uma onda S maior do que onda D, a gente classifica isso como normal. Claro que o ideal seria a gente ter um eletrocardiograma acoplado aqui, para de fato conseguir distinguir o que é onda S e o que é onda D, mas essa está muito típica, então não gerou grandes mistérios aqui. Aqui é o Doppler hepático, portal que você fez, que de fato você vê que está um fluxo pulsátil importante aqui na porta, né? Que o fluxo normal da porta, eu vou até desenhar aqui por cima para vocês verem, ele deveria ser assim, ó. Talvez assim. Isso seria um fluxo portal de um paciente que não tivesse congestão venosa, que eu esperaria. Veja que o dele está pulsátil, né? Ele até tem um fluxozinho reverso aqui, anterógrado, como vocês estão vendo. Mostrando que, de fato, o fluxo portal está bem alterado. E aqui o fluxo renal interlobar, que vou até desenhar para vocês também para facilitar. Aqui, pessoal, o normal seria assim, ó. A gente tem um fluxo contínuo tanto entre sístole quanto em diástole no rim. Aí veja que ele está pulsátil, né? Ele está assim, ó, com duas espículazinhas aqui. Isso aqui é uma alteração moderada, tá? Não é uma alteração grave, moderada. Mas só por aquela alteração grave e essa moderada aqui, a alteração grave na veia portal, esse paciente teria um Vexus
de 2. 2 com alteração moderada, que não tem essa graduação no Vexus, mas é importante, já tem uma alteração renal um pouco moderada. Aí eu pergunto para vocês, e eu quero a participação de vocês de novo. Qual seria a conduta para vocês desse caso aí? Vamos lá. Eu vou compartilhar as respostas aqui também. Vou jogar o link aqui no chat, tá? Para quem não estiver conseguindo acessar o QR Code. Tá aí o link. Galera começando a responder. Já já eu compartilho. Vamos lá, pessoal. Só 7 pessoas responderam. 10 pessoas. 12. Eu vou começar a compartilhar. Aí já vai vendo ao vivo os resultados mudando. E aí? Vamos lá, galera. Vamos responder. O link está aí no chat, qualquer coisa. Ninguém mais vai responder? Dezesseis pessoas. É só uma pergunta, tá, pessoal? Não é um questionário de novo, não. É só uma pergunta. Então, ó, como a gente pode ver aqui, boa parte, por enquanto, a maioria das pessoas aumentaria a dobuta, né? A minoria ali daria diurético e uma boa parte das pessoas daria volume. Nossa, pessoal, volume, uma cava de 2 centímetros, um Vexus de 2, vocês dariam volume para esse paciente? Vocês estão ficando doidos, pessoal? É isso aí. Com esses dados, vejam, esse caso foi bem emblemático, assim. Vou voltar a apresentar a aula aqui. Pessoal, a cava da paciente, quando chegou, era 2,6. Ele tem uma cava de 2, porque provavelmente essa cava nunca vai ficar menor do que 2. O paciente tem um IC de fração de ejeção de 23%. Mas de 2,6 para 2, ele diminuiu muito já a cava dele. Então, é um sinal que ele realmente secou bastante. Outra coisa, ele tem uma insuficiência tricúspide grave. Isso causa alteração no fluxo portal. Isso é clássico, isso é bem característico, até nos guidelines americanos de ecocardiografia. Então, é normal eu ter uma alteração portal com insuficiência tricúspide tão grave assim. E vejo que ele tem outros comemorativos que me fazem pensar que ele provavelmente está seco, tá? Começando a fazer uma alcalose metabólica, falando a favor de alcalose de contração, fazendo hipernatremia. BNP, sinceramente, a gente ignora nesses casos, que vai estar muito alto mesmo nos pacientes com IC grave. Outra coisa, ó, diarreia, que não quantificaram, ainda estava negativando o balanço, começou a não tolerar vasodilatador, bem perfundido, seco, em ambiente. Então, vários comemorativos, se a gente for somando, nos fazem pensar que esse paciente era com uma hipovolemia. E é o que foi feito, tá? Eu consegui convencer tanto o nefro quanto o cardio, foi um dia histórico, inclusive, consegui convencer o nefro e o cardio que ele precisava de volume, feito com parcimônia, claramente, né? E foi feito isso, o paciente fechou um balanço um pouco mais positivo, mais 700 em 24 horas, a função renal começou a melhorar. Então, mostrando que, cuidado, né, o Vexus ele é uma ferramenta extremamente interessante e uma forte aliada para a gente analisar não só a volemia, mas as nossas intervenções na ressuscitação, mas a gente tem que ter cuidado na sua interpretação. O contexto do paciente e a dinâmica do paciente também importam muito.
Então, para fechar a aula, eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar para vocês, deixa eu só ver aqui, e começou a travar de novo, dessa vez eu estava vacinado. Então, eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar para vocês é, quando o paciente está chocado, por exemplo, a gente vai analisar a fluido responsividade. Se ele não for fluido responsivo, não vou fazer volume, não tem um porquê, né? Mas mesmo se ele for fluido responsivo, analise se ele é fluido tolerante, tanto esquerda, né, com ultrassom pulmonar, avaliação das pressões de enchimento, quanto direito, e eu acho que a principal ferramenta que a gente tem que utilizar aqui é o Vexus, porque se ele for fluido intolerante, a gente tem que considerar não fazer volume. E aí, com isso, pessoal, a gente para de falar só de fluido responsividade e fluido tolerância e fala também de fluido responsabilidade. A gente tem que lembrar que fluido é uma droga, é um medicamento, tem dose para ser feita, tem tipo ideal para ser feita, dependendo do contexto do paciente, tem formas de se fazer, e se a gente fizer errado, o paciente pode ter consequências também, pode ter efeitos colaterais, efeitos danosos. O grande problema é que a gente não vê imediatamente, né? Isso aqui a gente só vê quando o paciente morre, quando ele faz disfunção renal 7 dias depois, e a gente não consegue fazer esse link, essa correlação do volume que a gente fez demais naquele nosso plantão. Então era isso que eu queria passar no webinar para vocês, dessa ideia inicial de fluido tolerância e do protocolo Vexus. E para quem me acompanha sabe que eu sempre falo que o POCUS sempre vence. E agora a gente vai abrir para perguntas. Renata, pode falar. Levantou a mão Desculpa, aqui. doutor Rafael, foi sem querer que levantamos. Mas parabéns pela apresentação, muito didática, muito ilustrativa, muito direta. Várias palminhas para a apresentação. Obrigado, obrigado. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Já tinham ouvido falar dessa ferramenta? Usam na prática de vocês? Alguma ressalva? Qual literatura, professor, o senhor recomenda aí para dar o Vex? Olha, eu acho que a mais fácil de recomendar agora seria o capítulo que escrevi com outros grandes colegas, mas capitaneei a escrita do capítulo de Vexus do livro mais novo da AMIB, né? Que é o livro roxinho, o livro de ultrassom no paciente, ecocardiografia em paciente de emergência e terapia intensiva. Lá a gente tem um capítulo de Vexus que está bem ilustrativo e bem interessante. Rafael, eu Marcos Bastos. A gente está aprendendo muito ainda como utilizar o Vexus, né? E recentemente eu estava escutando um webinar do Ross Prager e ele chamou a atenção de um achado interessante. Porque o Vexus começa avaliando via cabo. E ele está participando daquele Vexus, do Andromeda Vexus, e ele observou nos pacientes que ele está acompanhando, que são pacientes com sepsis, né? Paciente com congestão venosa e com veia cava menor do que 2 centímetros. Ou seja, eu tenho a impressão que à medida que a gente for ganhando mais conhecimento e a utilização, talvez começar ou não o Vexus a partir de veia cava não seja uma boa estratégia, porque vai haver peculiaridades, né? Então, isso não é um resultado publicado, é um comentário que ele fez, eles vão avaliar 350 pacientes, essa opinião dele, né, esse comentário dele foi em cima de 75 pacientes que ele já avaliou, dos pacientes do grupo dele que entrou no protocolo. O que você acha? Qual é a sua impressão a respeito de a gente usar esse parâmetro geral de veia cava 2 ou mais centímetros para começar o Vexus? Então, eu tenho uma opinião muito peculiar sobre isso, é que, na verdade, eu acho que esse valor arbitrário que a gente tem, inclusive nos guidelines, né, tanto europeu, americano, como veia cava maior que 2, maior que 2,1 centímetros, para todo mundo, é um valor preguiçoso e que as pessoas não mudam simplesmente por falta de interesse.
Teve um trabalho muito interessante publicado em 2017, inclusive no Jornal Americano de Ecocardiografia, mostrando que em pacientes com área de superfície corpórea menor do que 1,69 ou 1,68, se eu não me engano, o corte da veia cava que estava correlacionado com PVC acima de 10 era 1,7, 1,8. E só para quem tinha área de superfície corpórea acima de 1,69 é que esse valor de corte ficava aproximado para cima, para 2. Então, eu já acho que esse valor de corte de 2 é meio arbitrário e meio errado a gente meio que extrapolar para todo mundo. Por exemplo, eu não posso esperar que um idoso de 78 anos e 1,45 m, eu não posso esperar que ela tenha uma veia cava de 2 centímetros para dizer que ela está com gesto. Entendeu? Então, isso é bem minha opinião já parte daí, que eu acho que realmente desse valor já é meio esquisito. Com relação a nem avaliar a veia cava, eu acho que isso é interessante, mas faz sentido, até porque a gente está começando a entender essa dinâmica do que acontece no ambiente esplâncnico meio que agora, né? Porque a gente não fazia ideia do que estava acontecendo antes lá. A gente está começando a analisar pelo menos tudo em conjunto. Agora, a gente tem que lembrar que existem características intrínsecas de cada compartimento venoso que não necessariamente vão estar interligados. Por exemplo, pode ser que a complacência da veia cava em alguns pacientes seja uma de forma tal que ela não consiga dilatar, mesmo com congestão venosa importante sendo transmitida no ambiente esplâncnico. Isso pode acontecer? Pode. Mas, de novo, isso é algo que realmente a gente tem que esperar os estudos para ver e ter uma opinião formada sobre isso, assim. Por enquanto, eu prefiro seguir o que o racional do score e do estudo faz, do tipo, eu tenho que partir... Porque qual o racional de a gente fazer isso? É a gente evitar de caracterizar alterações que são intrínsecas do órgão à congestão venosa. Isso foi o que eu entendi e o Dr. Felipe Rola me confirmou quando eu fui lá fazer o fellow com ele. Porque a ideia é essa, porque, por exemplo, no paciente com cirrose, ele pode ter um fluxo portal normal mesmo congesto e pode ter um fluxo portal alterado sem congestão. Se eu não analisasse a cava do cara, tudo bem que ele foi excluído, mas só um exemplo aqui. Se eu não analisasse a cava do cara, eu ia falar que praticamente metade dos cirróticos iam estar congestos e metade não ia estar, só baseado no fluxo portal. Então, isso meio que exclui não, mas diminui a possibilidade de eu estar caracterizando como congestão venosa, né, como sobrecarga venosa, alterações de fluxo ao Doppler que são intrínsecos de cada paciente. Por exemplo, a gente sabe que em pacientes jovens a gente tem a veia portal pulsátil, pode ter. Quando eu dou meus cursos aqui, inclusive alguns modelos, por sorte minha, tem, e eu mostro, tá vendo? Como a gente tem que caracterizar direitinho isso aqui. Então, acho que essa dinâmica e essas coisas têm muito a melhorar, essas definições têm muito a ser acrescentadas no decorrer dos próximos anos. Por enquanto, o que eu faço e recomendo para as pessoas fazerem é tente seguir o score a todo custo o seu raciocínio. Por exemplo, teve até um negócio interessante no X que voltou hoje, né? Um americano perguntou assim, quando vocês não conseguem ver a veia cava subcostal, o que é que vocês fazem? O que é que eu sugeri? Veja a PVC, se você puder. Veja a PVC. Porque o raciocínio é, eu tenho que partir de um PVC alta, uma veia cava dilatada, para fazer o restante do VEX. Então veja a PVC. Não consigo ver PVC? Vê a jugular e vê a femoral. Vê se tem sinais de congestão venosa na jugular e na femoral. Porque já te fala a favor realmente de uma congestão venosa sistêmica que você pode analisar o VEX. Então, assim, eu sempre aconselho a seguir o raciocínio na luz de evidência da literatura que a gente tem atual. Mas eu acho que isso pode mudar com toda certeza. Rafael? Opa! Bom, Hernani aqui, tudo bem, cara? Grande Hernani, tudo bom? Pode falar. Tudo bom. Cara, primeiramente, te parabenizar pela aula, excelente, muito produtiva. E te fazer uma pergunta aqui, o seguinte, o ultrassom point of care, ele, apesar de não ser algo novo, no Brasil é relativamente novo. A gente tem pessoas com curvas de aprendizado mais heterogêneas possíveis. Temos algumas pessoas que já estão mais avançadas, que já trabalham há algum tempo, mas a gente tem uma grande massa que está começando ainda. E o que eu tenho visto é o pessoal querer fazer medidas quantitativas sem ter ainda aprendido a fazer as qualitativas. Ou seja, a pessoa quer fazer uma VTI, mas ainda não consegue fazer uma janela apical adequada. Quer fazer uma VTR para calcular a artéria pulmonar lá, a pressão de artéria pulmonar, mas ainda não consegue. Quer partir para o Doppler sem ter ainda uma mão e uma visão básica. E aí, meu pé atrás com o Vexus é isso. A pessoa de repente, pessoas que ainda estão começando a aprender
se aventurar com Doppler numa janela mal feita, numa angulação mal feita, vai ter um dado errado, porque a frase mais importante da sua aula foi a última, que é fluido responsabilidade. Então, o meu medo é que a gente, de repente, tem que criar um grau de treinamento para a pessoa passar para essa parte avançada quantitativa. O que você acha? Então, eu acho que isso é uma grande limitação até do nosso país, né? Assim, a gente for para o Canadá, para a Europa, para os Estados Unidos, a gente tem as sociedades que elas conferem um certificado, né, da pessoa ter proeficiência em point of care ultrasound. Isso aqui, a gente ainda está num país que tem pessoas que falam que passar catéter com ultrassom é frescura, né? Então, assim, olha a diferença do nível, assim. Então, de fato, carece de ter uma sociedade de point of care, ou até a sociedade das especialidades fiscalizando isso, tendo certificado de proeficiência, esse tipo de coisa, e isso é uma limitação que eu considero não só inerente ao nosso país, infelizmente, mas inerente ao método, né? O ultrassom é muito examinador dependente, e de fato, a gente ter pessoas com diferentes níveis de treinamento podem ter diferentes interpretações. E isso é tão interessante que você falou, que eu vejo isso na prática. Eu dou um curso avançado, que é o curso que está aqui em propaganda, né, o Camus. E é só nele que eu ensino o Vexus. Eu nem falo de Doppler no meu curso básico. Pra você ter noção, eu nem falo de Doppler no meu curso básico. E eu falo para todo mundo que vai se inscrever, mesmo no online, no presencial, eu falei, pessoal, esse curso é para quem já tem uma noção básica boa. Não é para quem sabe pegar uma cava ali, passar um cateter com ultrassom. É um curso avançado, então você já tem que janelar bem, saber o eyeballing direitinho, tal. E mesmo assim, metade das pessoas ainda chega com conhecimento básico bem raso, de não saber janelar, de não saber falar o que é que está vendo. Então, por que elas têm esse conhecimento? Porque não tem nenhuma sociedade avaliando, ela não tem que fazer prova, não tem que passar por um teste, né, fazer um portfólio de imagens para alguém avaliar e falar tá errado, tá não sei o quê. Então as pessoas aprendem na orelhada, fazem um ou dois cursos ali acolá básico, vê duas coisas diferentes, né? Linha B, todo mundo sabe ver logo de cara, fica feliz achando que sabe ultrassom. Então meio que subestima ou superestima o seu próprio conhecimento. Eu acho que isso é até uma maneira de falar mais bonita, é que é um Dunning-Kruger, superestima o seu conhecimento e quer aprender o mais avançado. Então se você não segue as escadinhas, você aprende tudo errado, né? Então concordo 100% com você. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que fazer é continuar passando a mensagem. Pessoal, isso é um conhecimento avançado, você tem que ter conhecimentos antes prévios disso aqui, tem que ter uma noção da física do Doppler antes, para você entender o que é que está acontecendo, né? Você não pode chegar aqui cru, sabendo ver uma cava e uma parasternal e longo e querer aprender Vexus. Não dá, entendeu? Não dá, concordo com você. Perfeito. Alguém mais levantou a mão? Não vi aqui que sumiu. Acho que a pessoa que levantou a mão, ela baixou. Professor Marcos, pode falar. Você levantou a mão de novo, hein? Isso. Se você tivesse que escolher uma das 3 vezes para avaliar o seu paciente, qual que você daria preferência? Eu acho que eu daria para renal interlobar. Eu acho que o que eu daria para essa, porque até onde eu sei no meu espaço, conhecimento do que eu li, é o que talvez sofra menos influência de insuficiência tricúspide, de complacência ventricular e etc. E é o que talvez vá fazer o meu diagnóstico diferencial da lesão renal aguda, que é uma das maiores utilidades do Vexus, eu diria assim, né? E também porque teve um trabalho, eu acho que eu coloquei na minha aula, mas teve um trabalho recente publicado no ano passado, tentando ver quais variáveis do Doppler tinham mais correlação com lesão renal aguda. E a do rim, na verdade, foi um trabalho que eu incluí na minha meta-análise. Eu tenho esse trabalho aqui, posso passar para vocês depois. A renal interlobar, ou a intrarrenal, foi a que teve maior correlação com lesão renal aguda, muito mais do que portal e do que hepática. Então, à luz da evidência que a gente tem hoje, eu acho que eu escolheria a renal interlobar. Então, posso só complementar aqui, dentro do que eu perguntei, aquele colega nosso lá do México, né, o Eduardo Agares, ele chamou atenção recentemente, avaliando paciente com insuficiência tricúspide, que as alterações visualizadas na veia renal são as últimas a retornarem ao normal, mesmo na vigência de melhora da função renal avaliado com creatinina. E eu penso, né, a veia renal, tecnicamente, é mais difícil. Além do mais, nós temos uma população de pacientes que não é
desprezível de paciente com doença renal crônica, que é praticamente impossível a gente fazer o dobro da veia renal, intrarrenal. Então, ele particularmente preconiza a veia porta, entendeu? Inclusive, ele tem um trabalho feito em pacientes em diálise, e a veia que eles utilizaram foi a veia porta. Então, Não, eu acho que assim, quando você me perguntou, eu tentei responder no mundo ideal. Vamos supor que você conseguisse obter as três, qual que você escolheria? Eu escolheria a renal interlobar, mas no mundo real, eu concordo 100% com o que você disse e com o que o Eduardo Argaz falou. Eu acho que a porta é muito melhor do que a hepática nesse aspecto aí. Eu até mostrei na minha aula, né, assim, a gente monitorando a porta, ver a diurético terapia no paciente que estava congesto. Eu acho que pela sua facilidade de se obter, facilidade de visualizar, não precisar nem calcular nada e assim, a janela ser super fácil assim, eu também iria na porta. Mas se vamos supor, você consegue a janela perfeita das três, qual que você escolheria? Eu acho que eu escolheria a renal interlobar. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão, mas baixou. Vou ver aqui no chat. Gilberto falando que existem muitas limitações científicas. Bom, assim, não diria que são limitações científicas, eu diria que são muitas incertezas, não são limitações. E como muita coisa no point of care, existe muita limitação, né? Ou muitas incertezas, digamos assim. Eu acho que se a gente fosse se limitar a não fazer as coisas porque precisa de um nível de evidência 1A, um trabalho intervencionista fase 3, poucas coisas a gente faria na terapia intensiva, viu? São poucas coisas que são assim. A gente ainda está estudando se é melhor ringue ou fisiológico, até hoje. Então, assim, você vai ficar esse tempo todinho sem fazer nem ringue, nem fisiológico, porque tem muita limitação científica? Não sei se isso é um argumento para a gente não tentar aplicar o Vexus no nosso dia a dia. A gente tem que entender a ferramenta e saber que existem limitações, assim como existem forças nessa metodologia. É uma ferramenta a mais, ela não é a solução suprema, não é para guiar agora sua terapia para todo mundo pelo Vexus, mas usa também ele, te ajuda a pensar e raciocinar, entendeu? A relação entre cavo, PVC e ASC. O que é ASC, Humberto? Área de superfície corporal que você tinha comentado. Então, eu posso te passar o artigo, tá? Assim, não tem como falar sobre o artigo aqui nesse webinar, mas basicamente o raciocínio é o seguinte: quanto maior a pessoa, maior vai ser a cava dela e, em teoria, maior o valor de corte. O contrário também é verdadeiro: quanto menor a pessoa, menor deveria ser seu valor de corte. Mas isso foi um trabalho publicado, não mudou nada nos guidelines americanos e europeus. Então, eu não posso falar para você fazer isso agora. Tipo, não, agora para todo mundo que tem menos que 1,50 m usa 1,8, 1,7 de cava como corte. Porque quem tem que fazer isso são sociedades americanas e europeias, né? E eles não fazem. Mas não faz nenhum sentido a gente utilizar um valor de corte só para todo mundo, de todas as áreas superfícies corpóreas, né? Mas, só para abrir a mente, assim, digamos assim. É isso, né, pessoal? Ninguém tem mais nenhuma pergunta, ninguém mais levantou a mão. Acho que encerramos aí o nosso webinar. Espero que todos tenham gostado. E procurem ler mais sobre a ferramenta e entender um pouco mais sobre isso. E um detalhe importantíssimo para finalizar a aula é que você consegue, na grande maioria das vezes, fazer o Vexus completo com a ferramenta do ultrassom Cosmos, tá? Tanto o torso quanto o torso ONI. E é difícil um ultra portátil ter um Doppler de qualidade para pegar a renal interlobar. Então é bem difícil, assim, são poucos no mercado, não me lembro de nenhum outro que eu tenha utilizado que tenha conseguido, e o Cosmos faz isso com excelência, tanto que é o que eu utilizo nos meus cursos, né? Querendo ter Então, um gift card do Cosmos. olha aí, Cris, estão querendo gift card aí, estão querendo promoção aí. Perfeito. A gente depois vai expor um pouco mais das questões comerciais, doutor Álvaro. Aí, parece que quem se inscreveu no webinar vai ganhar não, né? Mas vai ter acesso a melhores condições comerciais aí. De fato terá, doutor. É isso aí, pessoal. Pois obrigado, boa noite. Obrigado, Cris. Obrigado a todo mundo da Brasil Médica aí. Obrigado pela presença de todos.
Doutor, muito obrigado pela aula. Desejo uma excelente noite a cada um de vocês, que tenhamos mais oportunidades como essa, se Deus quiser.